Boa tarde a todos e todas. A minha audiodescrição: eu sou uma mulher preta, de estatura baixa, igual a secretária executiva ontem, a Eveline, 1,5 m, né? Eu tenho cabelo escuro, olhos escuros, cabelo crespo, e ele está preso nesse momento. Eu estou usando um blazer mostarda, meio marrom, e uma blusa preta e branca. Para mim é muito simbólico esse momento. Sobretudo, eu gostaria de agradecer o convite ao José Celso, a Cida Chagas e toda a equipe do MGI, e também em relação ao livro, né, de poder contribuir, e é simbólico esse momento de estar aqui, inclusive no Bloco K. Foi onde começou, foi a minha porta de entrada no serviço público, quando eu tomei posse em 2016 como contadora no Ministério do Planejamento, e passar um filme na cabeça, né, de como o serviço público mudou a minha vida, trouxe uma mobilidade social. Eu vim da periferia de Salvador, e hoje eu estava conversando com um colega que ele tomou posse comigo, ele estava aqui até mais cedo, só que teve que se ausentar, negro também, da periferia, só que do Rio de Janeiro. Hoje ele exerce um cargo de gestão como secretário no CNJ, e o concurso público também, ele é um homem negro, e o concurso também foi uma mobilidade social para ele. Então, está aqui agora, no lançamento de uma contribuição que eu pude fazer para o governo federal, o quanto foi importante para mim, né? Desde o cargo como contadora, de 2016 a 2023, até julho de 2023. A partir disso, eu fui nomeada como auditora federal de Finanças e Controle na CGU, e depois nomeada como auditora de controle externo no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Nada disso foi por acaso, não foi chute, não foi profissionalismo, de usar o serviço público como algo que fosse usufruir somente, né, de recursos financeiros. Foi uma batalha, foi muito difícil para mim, 11 anos de estudo para concurso, até chegar ao cargo fim. Só que enquanto eu estava no cargo meio, eu entreguei tudo que eu poderia de melhor para o governo federal, o executivo, e hoje como uma auditora de Tribunal de Contas. É emocionante relembrar tudo isso. E eu tenho uma... Eu tenho uma militância, assim, vamos dizer, de ajudar as pessoas que não têm recursos para estudar para concursos públicos. Eu faço um trabalho voluntário junto com outros servidores que me ajudam muito também, com distribuição de bolsa de estudo, de preparação para quem é do Bolsa Família, né, que a gente sabe que existe uma barreira muito grande para usufruir finalmente das políticas afirmativas, né, e que essa pessoa possa estar preparada para essa porta de entrada no serviço público. E o CNU, quando veio ao meu encontro, né, eu estava já realizando esse trabalho, eu fazia entrevista com carreiras para ajudar a inspirar outras pessoas e que pudesse trazer pessoas mais vocacionadas para o serviço público. E aí, ao final de uma das entrevistas, foi sobre a carreira PPGG, que eu tinha muita curiosidade. Saiu a primeira notícia do CNU, e eu fiquei, assim, muito feliz por algo estar sendo pensado pela administração. E, a partir disso, eu conheci o José Celso como numa verdadeira cara de pau. Que eu entrei no site do MGI, fui lá no Quem é Quem, eu vou convidar o secretário para falar sobre o CNU, né, na entrevista, para falar com a sociedade. Sobretudo, a sociedade ela tem acesso a coisas muito... notícias superficiais do que é a entrega do serviço público, muitas vezes falando sobre benesses, coisas que não são o ethos público, né, que a gente busca, não é o ethos público. Então, era uma missão minha, e quando eu mandei o convite falando sobre o projeto, o secretário José Celso, ele aceitou, e eu nem acreditei, né? Então, foi uma entrevista muito bacana,
pôde ser esclarecedor para a sociedade, e daí foram entrevistas sobre carreiras do CNU, para que as pessoas pudessem escolher seus blocos, e eu encontrei recentemente alguns aprovados e muito emocionados, dizendo que encontraram a carreira através dessas entrevistas de servidores atuantes, como a TPS, por exemplo. Temos uma TPS aqui, a Gabriela, e uma dessas novas servidoras estava super emocionada, ela está fazendo curso de formação, na verdade, e como o podcast, né, a entrevista, pôde formar uma TPS para ela se identificar, e é o que o CNU busca, né, trazer essa, não só a representação burocrática passiva, e sim ativa, para que essas pessoas venham para o serviço público e elas enxerguem as desigualdades sociais e possam ser agentes de transformação do Estado, né? E que não seja um empoderamento individual, como um dos capítulos do livro, né? O livro está dividido em fundamentos e origens, que ele fala da vocação, ele fala qual foi a ideia inicial do CNU, a escassez, o momento situacional de pessoal, a grande autorização de 2023, mais de 9.000 vagas, e como esse processo de consolidação não poderia ser apenas burocrático, uma simples consolidação de processos administrativos, mas sim de repensar o concurso público, saindo dessa linha de apenas uma simples seleção de copiar, colar um edital, né? E para o estudante, para concurso, isso foi muito importante, porque eles finalmente puderam parar para pensar em qual carreira gostariam de seguir através da sua lista de preferência. E eu, quando concurseira, a gente não tinha uma previsibilidade, né, de concursos, e a gente acabava fazendo o que estava aberto, né? A realidade é essa. E não por inconsequência do estudante, mas é por causa da vontade de mudar a própria vida, né? E muitas vezes na iniciativa privada pode passar por discriminações, né? Você ser julgado numa entrevista não só não pela sua competência, mas por critérios que você jamais saberá. Mas, no fundo, a gente sabe. Então, o arranjo do bloco temático, né, dos blocos temáticos, os cargos, motivou o concurseiro, ao estudante para concurso, repensar a carreira e, finalmente, não, agora eu quero ser a FT, agora eu quero ser a TPS. E, diante da resposta que a administração pôde dar, inclusive no adiamento do concurso, pôde dar essa voz para a sociedade também, da igualdade de oportunidades de forma prática, né? Não apenas nas normas e teorias. Então, o livro ele é dividido em quatro partes. A primeira de fundamentos e origens, como eu acabei de mencionar, de uma forma prática para vocês. Também a construção institucional, como foram criados os blocos temáticos, a lógica por trás de tudo isso, como funcionou a adesão dos órgãos, né, que foi um desafio para o MGI, além da atuação dos órgãos de controle, né, junto com a equipe do MGI, e que eu não estava, né, foi uma equipe do Tribunal de Contas da União e uma outra equipe da Controladoria Geral da União, que tem uma de suas atribuições, a CGU, a consultoria. Ele não só a auditoria, mas sim a consultoria, em que eles podem trabalhar juntos com a administração, separando suas competências, né, para que a área de controle não interfira na administração, nas decisões, no mérito, mas sim dando o suporte para a administração, e isso é muito importante. A partir da parte 3, fala de desenvolvimentos analíticos, até repensando os concursos públicos, né, com o capítulo que até o professor Fernando Coelho mencionou ontem, mas tem outros sobre os desenhos do algoritmo do CPNU, do Inácio Bor, né? Foi bem interessante de como essa lista de preferência funcionaria. E, por fim, a parte normativa, né, como a pequena fábrica de inovações, né, do CPNU, que, em meio à inovação, precisou, né, ter algo escrito, a legislação para dar o suporte para a equipe fazer de forma mais segura possível.
Então, eu estou muito feliz de poder fazer parte dessa obra e a gente pode fazer uma audiodescrição do livro também, né? Ele é lindo. Ele tem uma capa azul, lilás, amarelo, verde, vermelho e letras brancas. As folhas super sensíveis, parece uma revista. Vocês vão adorar ler. E eu acredito que vai trazer até como uma fonte de informação para outros concursos e, quem sabe, os demais entes. Acho que eu não passei do horário, não, né? O Pedro está olhando ali.